Eu cumprimento a Igreja Santa com a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz com Jesus? Diga amém. Oh, glória! O Senhor Jesus já fez obra grande esta noite. Oh, glória! Foi apresentado criança, houve salvação, louvores. Eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus já foi glorificado de forma tremenda. E o coração de Deus está alegre com cada um de nós essa noite aqui. Oh, louvado seja Deus! Sem perder tempo, vamos abrir nossas Bíblias, aproveitar a igreja de pé, em Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus 16, 24. Mateus 16, verso 24. A gente vai ler do 24 até o 27. Diz assim a palavra de Deus. O título é: O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Quero estar aqui agradecendo ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade, agradecer essa igreja santa que tem nos acolhido de uma forma tremenda, família de Deus. Quero agradecer a Deus. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Eu gosto de louvar ao Senhor. Teve um louvor de 75 aqui, né? 75, é? Meu Deus, tinha 5 anos de idade. Meu Jesus. Foi de verdade? Aplauda ao Senhor. Jesus nos resgatou. Oh, glória. Louvado seja Deus. Aqui em Mateus, nós lemos um texto de Mateus, no capítulo 16, no verso 24. Diz assim, o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Meu Deus, palavras do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Quem foi que falou isso? Se alguém quiser vir após mim, com essa autoridade, deve ter muita autoridade esse homem, para dizer: se alguém quiser vir após mim. Jesus, ele dá condição para segui-lo. E a pergunta é: quem é Jesus? Porque tem muita gente que segue ao Senhor Jesus com vários propósitos. Talvez, o que vem aqui na minha cabeça, tem pessoas que pensam: Jesus vai me dar dinheiro. Jesus vai me dar dinheiro. E aí eu vou seguir a Jesus. Talvez para a cabeça dele ele está dizendo: Jesus é aquele que vai me dar dinheiro, vai encher o meu cofre, vai encher minha conta bancária. Tem pessoas que seguem Jesus por causa do dinheiro. Tem outras pessoas que falam assim: eu vou seguir Jesus, talvez Jesus vai me fazer famoso, vai me fazer uma estrela, talvez como aquela lá dos Estados Unidos, da calçada da fama. Eu vou ser uma dessas estrelas. Só que Jesus não é esse que veio trazer fama, veio trazer dinheiro. Ninguém que segue ao Senhor Jesus pode pedir: eu vou ser uma estrela, porque ele já é a resplandecente estrela da manhã. Não há mais vaga para outra estrela. O Senhor Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Mas há dúvidas: quem é Jesus? Houve dúvidas também na época do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele tem interesse que nós saibamos quem ele é.
Quem é Jesus para você? É aquele talvez que vai encher a tua geladeira o ano inteiro? Que bênção! Jesus para mim é aquele que vai encher a geladeira da minha casa o ano todo. Ele pode fazer isso, mas Jesus não é só isso. E tem gente que segue Jesus por esses motivos. Jesus é aquele que vai me dar um carro novo, zero, todo ano. Meu Deus. Jesus é aquele que vai me dar uma casa nova. Jesus, cada um, o que você pensa de Jesus? Jesus é aquele que veio só satisfazer os teus desejos aqui nessa terra? É esse Jesus? Quem é Jesus? Jesus se interessou por isso. No mesmo capítulo 16, se os irmãos voltarem só uma folha, o Senhor Jesus, ele se interessa por isso. Aliás, uma vez, o Senhor Jesus, quando começa o seu ministério, ele entra no templo e começa a ler a Escritura, manifesta um demônio no meio, e fala para Jesus: bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus fala: cala-te e sai dele. Jesus não quer saber a opinião de demônio, mas Jesus tem interesse em saber quem nós pensamos a respeito dele. E aqui no capítulo 16, ele pergunta aos seus discípulos, ele diz assim, no versículo 13, está dizendo assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, Jesus interrogou os seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele já deu a dica aqui. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mas o pessoal não entendia direito quem era Jesus. Sabia que ele era alguém que fazia milagres. Talvez existem pessoas que estão seguindo a Jesus por causa dos milagres somente do Senhor Jesus. Jesus pergunta essa noite: quem é o Senhor Jesus para você? O que você acha? Você está seguindo o Senhor Jesus por conta de quê? Porque ele vai te satisfazer nesta vida? Porque ele pode, em algum momento na sua vida, você passar por uma turbulência, ele realiza o milagre? É só por isso? Jesus se preocupa e fala assim para os seus discípulos: quem dizem os homens, aqueles lá fora, ser o Filho do Homem? E aí, eles respondem, os discípulos, tem um murmúrio lá fora. Alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é, aqui a resposta, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Eles não tinham a real, a real identificação do Senhor Jesus Cristo, mas era o pessoal lá de fora, que só via Jesus fazer milagre. Eles seguiam Jesus por causa dos milagres. Jesus arrastava a multidão por causa dos milagres. Tem gente que serve ao Senhor Jesus só pela prosperidade que ele pode. E aqui tem o nosso tema. O que é prosperidade para você? É seguir a Jesus porque ele vai te dar bens? O pastor está cansado de falar aqui, todos os pregadores sobem aqui falando, e eu só vim aqui repetir essa pregação. Quem é Jesus para você? É só aquele que pode te dar algum bem aqui na terra? Está seguindo o Senhor Jesus errado. Está tendo uma interpretação equivocada do Senhor Jesus. Eles têm essa resposta para dar para o Senhor Jesus. Eles dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. O Senhor Jesus, tudo bem, são eles que estão falando isso. Agora faz a segunda pergunta: e vós, quem dizem ser o Filho do Homem? Ele diz aqui, e vós, quem dizeis que eu sou? O eu sou. Ele já está dando a dica. E vós, agora parece que essa pergunta, ela está lá atrás e ecoa de geração em geração e chega hoje aqui para a gente. Quem é Jesus para você? É aquele que somente pode dar benefício? Jesus está interessado de saber disso. É importante nós sabermos quem é Jesus.
E Jesus pergunta: e vós? Quem dizer que eu sou? E aí, eu imagino que um fica olhando para o outro, e aí ninguém tem uma resposta. Até que vem do alto um esclarecimento para um dos discípulos, para Pedro. E aí, Pedro se levanta, e talvez ele sai do meio dos discípulos, que ele era um dos tais, e se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória! Jesus não é aquele que veio aqui para dar bens, ele dá tudo, ele sabe a necessidade de cada um de nós, mas ele quer que nós enxerguemos como ele realmente pode se apresentar para a nossa vida. Ele não veio somente para dar bens para a gente, ele quer que nós o enxerguemos como Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória! O que quer dizer isso? Teve também dúvidas. Outra dúvida, aqui em Mateus, capítulo 8 também, 23 a 27, eu vou dar uma corrida aqui. O Senhor Jesus entra no barco com os discípulos, e aí o Senhor Jesus vai cansado, vai dormir, vocês conhecem bem essa história, e aí começa a se levantar o mar revolto, e o mar revolto, ele é assim, ele se levanta do nada. Eu naveguei por alguns mares mais perigosos do mundo, talvez alguns aqui já tiveram essa experiência. Eu fui para o mar do Drake, na Antártica, eu fiquei um tempo lá, naquele continente, e toda vez que a gente passava naquele mar, assustava muito, as pessoas tinham que ver o melhor momento para passar, e a turbulência, a gente naquele navio pequenininho, parecia que a gente estava dentro de uma caixa de fósforo, aquele gigantão ficava pequenininho, porque assim, quando está tranquilo, quando o mar não vem, a gente se agiganta, mas quando a tempestade começa, como começou aqui, os discípulos começaram, e Jesus dormindo, e os discípulos começaram a se apavorar com aquele mar, e agora se aproxima do Senhor Jesus: mestre, salva-nos que nós perecemos. E o Senhor Jesus: homens de pequena fé, e ele levanta, acalma o mar, dá uma ordem para o vento e para o mar, e naquela mesma hora chega uma grande bonança. E agora no final ele vai dizer assim: os discípulos, olha aquela calmaria, vê que o Senhor Jesus repreendeu o vento e o vento e o mar obedeceu a voz do Senhor Jesus, e eles dizem todos unidos assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus, Jesus tem interesse em saber quem você pensa que ele é, qual a identificação que você tem de Jesus. Tira os teus olhos desta terra e começa a enxergar o Senhor Jesus como Filho de Deus, como aquele que quando se levanta a tempestade sobre a tua vida, ele está dormindo, está permitindo acontecer alguma tempestade para testar a nossa fé, mas nós não iremos sucumbir na tempestade. Devemos confiar no Senhor Jesus. Ele quer aumentar a nossa confiança nele. E os discípulos, eu não sei se eles tinham aprendido. Então este Jesus, quem é Jesus? Esse que diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Quando ele fala renuncie-se a si mesmo, ele está dizendo assim: tira o pecado do meio de vós. Renunciar a si mesmo, ele está dizendo assim, o pecado não pode existir no meio de vós. Ele está dizendo: renuncie-se. Começa a renunciar cada dia, para vocês entenderem quem sou eu, porque eu não estou preparando um povo para a terra, eu estou preparando um povo para a eternidade, para morar comigo. Jesus é aquele que traz salvação. Jesus não é aquele que veio dar bens temporâneos, bens transitórios.
E quando ele fala renuncia-se a si mesmo, ele faz as regras, porque ele é o dono da casa. Porque ir para o céu, se eu falar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão aqui, eu vou ser o primeiro. Se nós fizermos essa mesma pergunta lá fora, todo mundo vai levantar a mão, quer ir para o céu, eu quero. Mas não existe evangelho sem renúncia, não existe. E aí entra a nossa parte, e o Senhor Jesus quer que ele é o dono da casa. Então ele tem direito de dizer, qual é o dono da casa? Ele é o dono do reino dos céus. Ele tem a chave na mão dele. Se ele abrir, ninguém fecha. Se ele fechar, ninguém abre, ninguém entra. É mais ou menos assim. Moisés, você é o dono da casa, você tem a chave da tua casa. E você que dá as ordens lá, porque você tem a chave, você é o dono. Então é qualquer pessoa que passa na rua, Moisés, eu quero entrar na tua casa, presbítero Moisés, eu quero entrar na tua casa, mas na tua casa tem regras, não é qualquer um que pode entrar à igreja, não é qualquer um que pode entrar na casa de Moisés, porque ele tem a seleção dele, não vai entrar. Eu estou passando ali, acabamos de ver o carnaval aí, eu sou do bloco do cavalo doido. Estou lá, esquindou. Moisés, eu quero entrar na tua... Esquindou, eu quero entrar. Tu tem a chave. Tu vai olhar para mim. Desta maneira você não entra. Desta maneira você não entra. Aí eu, por quê, Moisés? Tu vai falar para mim, porque eu tenho a chave. E quando eu fecho, ninguém abre. E quando eu abro, ninguém fecha. Você vai dizer assim, eu tenho as regras. Quem está falando aqui, renuncie-se a si mesmo, é o nosso Senhor Jesus. É aquele que tem a chave, ele que faz as regras. Quando ele fala, renuncie-se a si mesmo, largue o pecado. Por que está falando de pecado, pastor? O pecado é aquilo que separa a gente de Deus. Houve um preço muito caro. O Senhor Jesus, ele não precisava fazer isso, foi dito aqui, pela graça sois salvos, de manhã, na escola bíblica dominical. Deus resolveu, através do dom de Deus, Deus resolveu amar a humanidade. O pecado, então, veio para separar o homem de Deus. E agora há um preço. O Senhor Jesus, como no Salmo 127, como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. O Senhor Jesus, ele foi lançado na terra como uma flecha, para atingir em cheio o pecado e destruir o pecado. E essa flecha também atingiu os corações, atingiram 2 corações hoje aqui. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda. 2 corações, oh glória. Meu Deus, escute isso. Então o Senhor Jesus, ele tem a regra e ele faz as regras. E ele veio e sofreu, que não precisa contar aqui o tanto que a gente às vezes esquece. Por isso que há o ato de Santa Ceia. O ato de Santa Ceia é para a gente relembrar o sacrifício vicário do Senhor Jesus e lembrar sempre da volta em memória de mim. E lembrar da volta, porque nós, seres humanos, a gente tem tendência a esquecer das coisas importantes e se inclinar para o lado errado, para o mal. Então o Senhor Jesus, ele tem aqui o interesse de que nós saibamos quem ele é, qual o propósito do Senhor Jesus na nossa vida. Ele veio, o Senhor, quem é o Senhor Jesus Cristo? Eu vou te falar, ele veio aqui, ele veio desfazer, como diz em João, 1 João, capítulo 3, verso 8, o Senhor Jesus é aquele que veio desfazer as obras de Satanás. Porque nós estávamos fadados, Romanos 1, 29, diz, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então nós estávamos num caminho para se perder. Nós estávamos fadados aí para o inferno. Mas o Senhor Jesus, nosso Deus, ele resolve pela sua graça, revelada em Jesus Cristo, e aí Jesus vem e vence todos os males.
todos os sofrimentos, que não dá para descrever cada um aqui. E agora, ele vence o pecado. Em Romanos 8:1, agora começa a dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele sofre, tem todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela vergonha, vai suar sangue, tudo pensando em mim e você que está sentadinho aqui. Existem pessoas que estão em países perseguidos, sofrendo, pregando o Evangelho. Teve outros que morreram por causa do Evangelho. E nós estamos aqui, às vezes, a minha unha aí eu não vou, eu estou triste porque minha unha está ferida. Então o pecado, ele corrompe o ser humano, ele afasta o ser humano de Deus. E o que o pecado causa na vida do homem? Muitos males. Se apartou de Deus, então entrou a brecha do pecado. Quem vai ser o senhor desta pessoa? O diabo. Exatamente isso. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca de ser diabo. Ele pega toda aquela brecha do pecado e começa, tem gente que pensa, só quando eu morrer então que eu vou para o inferno, ainda eu tenho tempo. Mas o pecado já atinge a pessoa nesta vida. Se você enxergar o que o pecado faz, e aqui não precisa ficar enumerando o pecado, porque a gente sabe, adultério, prostituição, é fofoqueiro, é tanta coisa que começa a afetar a vida de famílias. É homossexualismo, é lesbianismo, começa a arrebentar com a vida de um monte de pessoas. É vícios, são muitas coisas que afastam o homem de Deus. Pastor, por que você está sendo tão claro assim? Por que você está falando de pecado? Eu fico imaginando, consigo ouvir pessoas que já morreram, já estão no tormento, e talvez alguma dessas pessoas dizendo assim: por que eles não foram tão claros? Por que a igreja não falou? Por que não abriu a boca? Nós temos um exemplo desse, quando Jesus conta uma parábola do mendigo. Meu Deus, há um clamor ali, e ele então manda ver meus parentes, mas ainda tem os parentes que estão aqui. Então precisa falar. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O pecado corrompe, ele afasta. É muito estrago. Eu lembro aqui daquela mulher cananeia. Eu até anotei aqui, a mulher cananeia. Ela estava com uma filha miseravelmente endemoniada. Olha o que o pecado faz. Jesus é aquele que expulsa demônios. E ele nos deu também a autoridade, em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinal? Expulsar demônios, está na tua mão esse poder. Aquela mulher estava com a filha, sabe o que é miseravelmente endemoniada? Naquela época não tinha um remédio. A ciência avançou tanto que uma pessoa endemoniada, será que tem um comprimido para dar para ela? Eu já presenciei várias possessões. E eu vi, não dá para falar aqui cada uma. Talvez, se o tempo permitir, eu devo falar umazinha aqui. E vi, miseravelmente endemoniada. E essa mulher, como é mãe, olha a dor da mãe. Olha o pecado entrando. E aí essa mulher cananeia sai das partes de Tiro e de Sidom e vai lá ter com Jesus. E Jesus com os discípulos atendendo os seus filhos. E quando ela vê o Senhor Jesus, ela começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus, aqui, achei. E Jesus não lhe respondeu
nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos mesmo se compadeceram. Então você vê o que é intercessão. Os discípulos intercederam pelaquela mulher. Jesus ficou calado, não falou nada, não queria constranger, porque ele estava cuidando dos filhos. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que começou a mudar a história quando ela se submeteu e adorou o Senhor Jesus. Começa a mudar. Sabe por quê? Porque a filha dela estava lá atrás, endemoniada. E não tinha um remédio. Eu não sei se hoje tem remédio hoje para endemoniado. Ué, a tecnologia veio tanta, né? Se produziu, se tem um remédio para alguém se manifestar demônio, toma e está tudo certo. Tem alguma injeção? Até hoje não. Não tem. O único remédio é o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Nunca vi um remédio. Nunca vi. De todas as que eu participei, que eu estava, nunca vi um remédio. Foi o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher está daquele jeito. Minha filha, eu tenho que resolver o problema. Eu tenho um problema em casa. E eu fico imaginando, porque a pessoa, quando está possessa por demônio, ela não faz o que ela quer. Ela fica à mercê daquele espírito, e aquele espírito demoníaco só faz coisas terríveis. Coisas terríveis. Que você possa imaginar. Mastigando vidro, tantas coisas que eu já vi. E aquela filha precisava de uma cura, de uma resposta. E a mulher vai lá. Jesus, tem misericórdia de mim. Às vezes a gente precisa clamar: tem misericórdia de mim. Porque você está clamando a pessoa certa. E o Senhor Jesus, então, responde a ela agora. Então chegou ela e o adorou. Senhor, socorre-me. Ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A maioria da igreja conhece essa história. Sabe que essa mulher é uma mulher cananeia, da descendência dos cananeus, dos filhos de Noé, lá atrás, quando Noé, ele toma o vinho e fica nu, e um dos seus filhos, sem Cã e Jafé. E o Cã, o filho mais novo, olha a vergonha da nudez do seu pai, e com aquilo Noé profere palavras de maldição sobre Cã. E a descendência chega nesta mulher aqui. E aí, por isso que Jesus está falando, não está chamando ela de cachorro, está chamando ela da descendência dela, dos cananeus. E agora o Senhor Jesus, ele vira para ela: olha, eu preciso atender os filhos. Só que ela tem uma atitude de humildade, de adoração, de reverência, aquele que merece toda a glória, toda a nossa adoração. E o Senhor Jesus, ele não resiste um coração quebrantado e contrito. E aquela mulher vai receber o resultado dela. Ela, Senhor, olha o que ela fala. Então, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Remédio, Jesus Cristo. Jesus é aquele que repreende demônios. Precisa falar isso. O nosso Deus não é só aquele que dá alguma coisa aqui na terra, Ele é o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 28, ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplauda ao Senhor Jesus. Ele é o Deus que não desampara. Agora o diabo, ele fica esperando brecha do pecado.
O diabo, ele fica esperando brecha na nossa vida. Ele não se ocupa de outra coisa, a não ser, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas não se preocupe não, os anjos do Senhor estão ao redor. Se preocupe com isso não. Mas ele fica olhando as brechas. Ele fica olhando aonde tem brecha. E essa mãe, ela voltou com a resposta dela. Eu já vi mãe assim, desespero desse jeito, e me chamou. Robson, teve algumas, eu vou contar uma, lá no outro estado que eu servia, em Salvador, na Bahia. Muita coisa. Só que ele me chamou, um colega, vamos lá na minha casa, Robson, que eu quero que você me visite lá. Ele não falou nada para mim. Talvez não queria expor, talvez eu estava no meio de alguém lá, eu não lembro se legal. Ele me chamou para ir na casa dele. Falei, tá bom, eu vou sim, mas o que houve? Ele, não, quero uma visita sua. Falei, tá bom, vamos. E fui lá na visita. Chego lá, ele e a esposa, as duas filhas. Ele falou assim, ó, Robson, tem uma coisa para eu te falar. Falei, tá bom, pode falar. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Normalmente a pessoa chega, né? Senta, toma aí um... Café tá caro? Toma, na época não era não. Alguns anos atrás. E ele, Robson, tem um problema. E eu já senti um odor na casa dele. Falei, não fiquei na minha. Aí ele falou, tem um problema que a gente precisa te falar. Eu falei, o que houve? Minha filha, ela é autista. Ela não fala direito. Eu conhecia, né, já. A pequena, ela não vai no banheiro. Ela faz número 1, número 2, ela urina, defeca, nas calças, na cama. E a gente tenta empurrar ela para o banheiro, e ela segura com as duas mãos assim no banheiro e não vai. A gente mesmo empurrando, para com isso. E a menina autista, com problemas especiais. E o demônio, ele não quer saber disso. O pecado está nem aí. Ele não quer saber se é pequenininha, se é criancinha. Louvado seja Deus. Olha como Deus operou. Hoje uma criança foi apresentada aqui ao Senhor Jesus. O maligno não toca. Oh, glória. Mas nessa estava lá, a criança... aí me viu, ficou meio assim, aí eu, traga a criança aqui, aí ela veio, me viu, ficou, o que está vendo? Já tem tempo isso? Tem um tempinho, só que a gente trata ela, mas não tem jeito, ela não entra. Tem 2 banheiros, pode ter 10, não entra, de jeito nenhum. Ela faz na cama, faz em tudo quanto é lugar. Isso é o pecado. Satanás, não tem pena. Tem gente que fica, eu não vou me envolver não, porque eu não quero. Irmãos, ele não quer saber que se você se envolve ou se você não se envolve. Você está numa guerra, você tem que escolher que lado você está. A igreja lá de Laodiceia, hoje de manhã a gente estava falando, eu estou em cima do muro, eu não vou me envolver muito não, por causa das retaliações. Pode esquecer disso, pode esquecer. A igreja de Laodiceia, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Jesus repreende ela e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Não entre nessa situação. Não entre nessa situação. E a criança, eu falei, olha, aí eles ficaram, não, mas como pode uma criança? Tem gente que é assim, como pode uma criança? Não pode, o mal não pode não? Eu falei, não vou nem segurar ela, não vou nem segurar. Vocês ficam um do lado do outro, pai, eles ficaram meio assim comigo. Eu falei, não, você não me chamou aqui? Então só segue as instruções, porque o remédio é Jesus. Fica do lado da sua filha, eu não vou nem tocar nela. E aí comecei a orar, ela começou a se bater, começou a segurar ela, pode ser, eu não vou nem tocar nela, para dizer que eu não toquei. E aí começamos a orar, fazer um clamor, sabe, porque a mãe estava desesperada. Porque uma filha, naquelas condições, e eles vivendo uma situação por conta do pecado, e eu falei isso para eles, não pode ocultar não, tem que falar a verdade. E aí,
Terminamos a oração, Deus operou. Daqui a pouco ela começou a olhar para mim e sorrir. Falei, amém. Agora vem comigo, eu vou na frente. Tu tem autoridade, crente. Tu não está usando tua autoridade. Você não sabe quem é Jesus. Eu fui na frente com as mãos assim, ó, para o banheiro. Vem atrás de mim. E ela veio sorrindo, e os pais vieram assustados, com o olho desse tamanho. Entra no banheiro. Comecei a repreender no banheiro com as minhas mãos. Repreendendo mesmo. Tem que repreender. E comecei a repreender. E aqueles demônios todos, os demônios ficavam no banheiro para causar vexame, para causar tudo. Né? É transtorno numa família. E aí a criança entrou no banheiro olhando assim. E rindo, e entrou. Na hora tomou banho, foi no banheiro. Aplauda ao Senhor Jesus, irmãos. A autoridade está nas nossas mãos. A gente fica... Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Muita gente penando, muita gente sofrendo, porque eu e você não usa as nossas mãos, não sabe quem é Jesus, não se aprofunda, fica no comodismo. Começa por mim, tá? Eu estou falando para a minha lição mesmo, para mim mesmo. Começa aqui. Todo dia, se a gente relaxar, a gente vai fazer isso sim, pastor Geraldo. É igual você pregou uma vez, vou ficar na água de coco, né? Vou ficar lá na rede, na água de coco. Eu vou ficar assim. Só que Deus nos chamou. Ninguém fica na água de coco, na rede, na guerra. Alguém fica? Não fica. Não fica. A espada aqui, ó. Tem que guerrear. Tem que guerrear. Isso aí foi uma situação. A outra foi até pior. Que não dá tempo para contar. Foi até pior. Quem é Jesus, igreja? Pessoas penando. Nós temos um grupo de visitas aqui. Que a gente começou. Está dando continuidade aqui o que a igreja já tinha. Um grupo de visitas. E esse grupo, ele vai só crescer. Não fique sofrendo, não. Levanta a mão e peça socorro. Ele me chamou com muita timidez, esse amigo. Mas só que a casa dele já estava arrasada. Não espere a frieza espiritual tomar conta da sua vida, porque vai começar a vir uma bola de neve de coisas ruins, porque o diabo ele aproveita a frieza espiritual e o mar revolto para nos assolar. Levanta a mão, pede socorro à igreja. Tem um grupo de visita que ministra a Santa Ceia para os doentes. Um grupo de visita que visita as pessoas que estão aflitas. E naquilo ali, até o seu marido, sua esposa, seu filho, ele vai ser alcançado pela palavra e ele vai receber Jesus como Salvador. Às vezes eu já fui, chamava o vizinho, e era uma glória. Então, grupo de visita, vamos participar. Evangelismo, vamos participar. Vamos se envolver sim, porque você está numa guerra. E não é brincadeira. Precisamos abrir a boca e pregar a palavra do Senhor, porque a autoridade está na minha e nas tuas mãos. Jesus vai mandar quem? Anjos? Não. O anjo é você. Somos nós que devemos levar a palavra de Deus. Então vamos levar com seriedade. Tinha até outras coisas aqui. Como eu falei, foi para congresso isso aqui. É muita coisa. Isso aqui é coisa para congresso. E até saí um pouco. O Espírito Santo é que conduz. Mas o Senhor é aquele que traz salvação para a nossa vida. Prosperidade, pastor Gilmar. Está cansado de dizer aqui, eu reafirmo os pastores, as pessoas que pregam aqui, todos, onde eu vejo prosperidade, é ter o teu nome escrito no livro da vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Escute isso, já foi feito um apelo específico aqui para aquele casal. Mas a gente sabe que a frieza espiritual, como foi dito, a frieza espiritual ela é terrível. Existem pessoas que o mar está revolto, ela não aguenta.
É muita causa perturbação na pessoa, na tua caminhada. Na nossa caminhada é assim, às vezes eu estou precisando. A nossa caminhada é assim, o mar se levanta, gente. Jesus, quando despediu a multidão, falou para os discípulos, e nessa parte ele não foi, vai para o barco. E ele despediu a multidão, foi orar no monte, voltou. Quando ele voltou, já era a 4ª vigília da noite, e o barco já estava açoitado pelas ondas. E os discípulos apavorados. Já era a 4ª, a partir de 3 horas da manhã, 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, a partir de 3 horas da manhã, 4ª vigília da noite. E os discípulos estavam apavorados. Às vezes levanta mesmo. Às vezes levanta uma tempestade que a gente fala, eu não vou suportar. Mas Jesus tinha dado uma ordem para eles. Vão para o barco. Eles estavam debaixo de uma palavra. Não saia do barco. A tempestade vai vir? Não saia do barco. Não desvie, não vá embora. Você tem que estar no barco. Porque enquanto você estiver no barco, pode levantar a tempestade, você está guardadinho, fica ouvindo a palavra. Só que Jesus começa a se aproximar dos discípulos, e eles pensam que é um fantasma. Daqui a pouco Jesus se identifica, fala, sou eu, não tem mais. E um dos discípulos, não foi todos, só um, Pedro, falou assim, se é o Senhor, faça ter comigo, com o Senhor por sobre as águas. E ele falou, Pedro, venha. Pedro olhou para Jesus, foi cheio de fé, saiu do barco. Só saiu porque Jesus mandou. Mas os outros têm que ficar. Está doendo, a tempestade está doendo, fique no barco. Você não tem fé para andar sobre as águas, não tem fé para fazer a obra ainda, está doendo muito, fica escutando aí devagarinho, mas não saia do barco. Talvez existam pessoas que hoje estejam assim, pastor, a luta está tremenda, está travada, está terrível. A gente sabe que cada um tem situações diferentes, eu tenho, cada um tem. Nós temos, no mundo tereis aflições, nós temos. Talvez você se encontre nessa situação. Os discípulos estavam debaixo de uma palavra, não saia do barco. Jesus falou, vá para o barco. O que acontecer, fica no barco. Mas você está fraquinho, você quer sair do barco, sem Deus ter dado a ordem para você sair. Porque se Deus te der a ordem para sair do barco, é para você andar por sobre as águas. Jesus não deu essa ordem, só deu para Pedro. Talvez tenha alguns Pedros que no maremoto eles vão ter fé e vão andar, vão continuar fazendo a obra de Deus. Pedro, num certo momento, ele olhou para o lado, viu a tempestade e foi por fundo. Senhor, socorre-me. Jesus vai socorrer, porque foi ele que mandou sair do barco. E os outros estão guardados. A pergunta é, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Quem é Jesus para você? Talvez você mude a sua ideia, a concepção. Senhor, Jesus não veio para deixar ninguém famoso, encher tua geladeira o ano todo. Imagine se eu tivesse numa plateia aqui que só tivesse podre, milionários aqui. Eu ia falar, Jesus vai encher a geladeira para você. Eles iam olhar para mim assim. Jesus vai te dar um carro, eles iam olhar. Mas ele falou, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, o que está em jogo aqui é você não desistir, não desanimar. Se você se sente fraco, fraca, hoje é a oportunidade. Não saia do barco. Venha para cá. A gente quer orar por você. Venha para cá. Se você não fique olhando para o lado, achando que essa pessoa do lado vai te salvar, vai poder fazer alguma coisa por você. Não fique olhando para o lado, achando, eu estou com vergonha dele. Ele não vai poder fazer nada por você. Mas quem vai fazer é aquele que pode trazer um ânimo de volta para a tua alma, para que você volte à batalha. Talvez você está ferido, muito ferido, e ninguém sabe da tua vida, só você sabe. Se tem essa pessoa aqui, se tem essas pessoas aqui, pastor, realmente eu estou ferido mesmo, foi a tempestade da vida, foi as tribulações, e eu estou ferido, eu estou quase saindo do barco, a verdade é essa, eu não estou conseguindo dormir, você precisa de força, e o lugar para ter força é exatamente aqui, sozinho, até agora tu não conseguiu,
E agora você precisa de força. Está aqui os santos, está aqui todos nós, para que nós clamemos. Vê como aquela mulher foi gritando: Senhor, socorre-me. Aí os discípulos teve que falar: Jesus, ele teve que interceder. Tem gente para interceder aqui. Senhor, atende essa mulher. E Jesus atendeu aquela mulher. Então venha para cá, saia do seu lugar. Você está fraco, você precisa, você sabe que você, eu estou insistindo porque você sabe que você precisa de um fortalecimento, e é agora, e é hoje. Saia do seu lugar, em nome de Jesus, que nós vamos orar por você. Você sabe como tua vida está. Saia do seu lugar em nome de Jesus. É corrente? Caia as correntes em nome de Jesus. Toda amarração caia em nome de Jesus. Oh glória. Deus está te dando mais essa oportunidade. Tem alguém? Tem alguém? Levanta a tua mão e vem para frente. Tem? Oh glória, eu vou passar. Que Deus te dê uma nova oportunidade. Aplauda ao Senhor Jesus.